Na mitologia grega existe um personagem chamado Caronte. Ele é um barqueiro. Ele é responsável por levar as pessoas deste mundo para um outro mundo. E ele passa pelo rio Esfinge e Aqueronte. Esse barqueiro tem a responsabilidade de transportar as pessoas dos dois mundos. Por isso, nos velórios gregos era muito comum a prática de enterrar as pessoas com moedas na boca ou em cima da boca, para poder pagar a travessia. Quem não tinha condições de fazer isso, infelizmente, o seu ente querido que faleceu ficava vagando por aí, né? Virava um fantasma. E isso é mitologia grega, gente, tá bom? Estou contando a história. O fato é que chegamos no Salmo 49, e o Salmo 49 vai refletir sobre a morte. Os salmos falam da alma, falam dos sentimentos, falam dos sentimentos das pessoas. Como que a gente não falaria da morte? A morte é um assunto que as pessoas fogem do assunto, elas não querem falar, elas não querem refletir. E minha irmã querida, que bom que você está aqui, que bom que estamos quase completando um terço da nossa jornada nessa maratona. E hoje nós estamos olhando a morte sobre um prisma assim. Será que o dinheiro muda alguma coisa no meu futuro, no meu destino? Lá quando eu morrer? A gente tem um pouquinho de dificuldade de pensar na morte, de refletir que a vida de verdade não são os dias que nós vivemos aqui. O que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? Então eu te pergunto, minha irmã, será que vai fazer diferença o dinheiro na nossa vida quando a gente partir dessa para melhor ou para pior? Olá, olá, tudo bem com vocês? Que bom que hoje você está aqui conosco, participando de mais um estudo devocional do capítulo 49 do livro de Salmos. Vamos maratonar. E hoje, mana, com essa pergunta óbvia, mas complexa. É claro que a Bíblia não condena termos riquezas. Não é pecado sermos ricos. A questão é como administramos o nosso coração diante da riqueza que nós vamos adquirindo. Lembrando que aquilo que recebemos também é para ajudar o próximo, mas principalmente para glorificar o nome do Senhor. É bom ter dinheiro, não é verdade? É bom ter mais um pouquinho. Sim, é muito bom. Mas a questão que hoje foi perguntada, é óbvio que a riqueza não pode evitar a morte. E nós observamos aí, nesses 2 anos de pandemia, quantas pessoas foram ceifadas. Pessoas com recursos, mais recursos, menos recursos, foram ceifadas por causa do Covid-19. Temos até exemplo de pessoas que tinham mais recursos, correram atrás de medicamentos, de aparelhos, mas que não deu nada certo e as pessoas partiram. A gente tem um relato da filha do dono do Santander, que relatou que tinha todo o dinheiro do mundo, todos os melhores aparelhos para o tratamento de seu pai, e mesmo assim ele morreu. Um certo artista brasileiro também, que tinha todos os recursos para pagar ali o seu tratamento, mas que também partiu. Então, a riqueza, ela não pode evitar a morte. Isso é uma grande verdade, minha irmã. Essa pandemia, tudo isso que nós experimentamos, nos fez enxergar que tanto pobres como ricos todos são iguais e todos têm o mesmo destino. Nós temos o mesmo destino, que é a morte. Mas essa sentença que já está prevista para nós, ela tem 2 vertentes. São 2 escolhas. Ou eu vou morrer eternamente, uma condenação, ou eu vou ressuscitar com Cristo. Muitos fogem desse assunto, fogem desse raciocínio e até acham isso patético de ser refletido, mas está na palavra de Deus. E hoje nós chegamos neste assunto e nós vamos mergulhar nesse entendimento desses 2 perfis de pessoas que o texto coloca no Salmo 49 como os sábios, os inteligentes e os tolos. Existe uma música que os inteligentes cantam. E hoje nós vamos descobrir que tipo de música é essa. Então se prepara, você
Vista-se de ânimo, de coragem. Nós não vamos falar de um assunto triste, um assunto patético. Nós vamos falar algo que pode e vai tocar o seu coração para você se preparar. Onde você quer passar a eternidade, onde você quer viver para sempre. Isso é muito importante. Vamos lá então. Com sua Bíblia aberta no Salmo 49, espero que você já tenha feito sua leitura 3 vezes para você se inteirar do assunto. Você deve ter observado que o texto ele é uma canção dos descendentes de Corá, que a gente já falou aqui muito. É um texto que mostra 2 perfis de pessoas, né? Ficou bem claro aqui que a música fala do sábio e fala do tolo, da atitude, do comportamento deles diante da morte. Porque é certo que as 2 pessoas podem morrer, como é uma verdade. Hoje nós estamos aqui vivos, na glória a Deus aí. Os vivos dão glória a Deus. Mas amanhã a gente não sabe qual será o nosso destino. Mas o que define o nosso destino são as nossas escolhas. É a maneira como nós conduzimos a nossa vida. E isso define o nosso destino. E isso não é brincadeira. No texto ele começa convidando todo mundo. Ouçam! Eu imagino que é uma música assim. Pá, pá, pá. Começa uma agitadinha. Ouçam isso, todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra. A verdade que vai ser cantada aqui, querido, nessa música que a gente vai cantar agora, é para vocês todos escutarem. Todos vocês que habitam na terra, todos vocês que respiram, que estão vivos, ouça o que eu vou dizer para vocês. E aí começa descrevendo as ações de um sábio. E a gente vai entender que é uma música, claro, é uma música, né? Salmos. A gente vai entender que essa música como que é entoada essa música, o que esse sábio faz, qual o segredo dele. Mas para isso nós precisamos compreender que existe uma expectativa, uma esperança dentro do nosso coração por alguma coisa. Porque quando nós não temos esperança, nós desfalecemos. Nós não temos perspectiva de vida. Então nós caminhamos com uma esperança. Seja uma esperança positiva como uma esperança negativa. O sábio, essa pessoa que está cantando uma música inteligente, ele tem uma esperança. Aquele que é tolo, ele tem um outro tipo de esperança. Ele se apoia nisso. Porque é verdade, esperança é algo que nós nos apoiamos. Existe uma história contada por Viktor Frankl. Ele é um médico. Ele criou um tipo de terapia chamado logoterapia, e esse método que ele criou lá dentro do campo de concentração nazista, lá em Auschwitz, quando ele é judeu, quando ele ficou ali preso. E ele fala no livro dele, um livro dele chamado O Sentido da Vida, que as pessoas ali no Holocausto, aquelas pessoas que sobreviveram foram aquelas que tinham esperança. Qual a esperança? A esperança de sair dali. A esperança que iria acontecer alguma coisa, que eles seriam livres. E essas pessoas se apoiaram, e isso fortaleceu o corpo dela e a energia delas, mesmo ali sendo destruídas e esmagadas, elas tinham uma fonte de esperança. Então nós todos estamos vivos hoje porque nós temos algum tipo de fonte de esperança. E aí surge a questão, mas no que nós estamos apoiando? Essa pessoa que é sábio, que canta uma música inteligente, essa pessoa está apoiada em algumas coisas. Primeiro, ela está disposta a aprender. Mas aprender o quê? Aprender aquilo que os professores falam na faculdade? Aprender aquilo que a televisão ensina? Aprender o que os youtubers ensinam? Ou aquelas pessoas que ficam nos encorajando nas redes sociais? Não. Essa pessoa está disposta a aprender na fonte certa. Ele está disposto a ouvir o que Deus tem para falar para ele. Ou seja, aqui no versículo 4, eu ouço os provérbios com som de harpa e eu explico os enigmas. Por que som de harpa? Ele pega a música e a gente vê agora como é importantíssimo. Sabia que a música ela é um veículo de ensino? Ela é um veículo de uma cultura, de uma filosofia, de uma mentalidade? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que ouve. Às vezes a gente pensa assim, não tem nada a ver ouvir certas músicas, mas essas músicas estão entrando dentro de você e elas estão norteando o seu caminho. Por que é tão repugnante ouvir certos tipos de funk que falam de coisas tão imorais e feias? Porque isso vai danificando, corrompendo a mente da pessoa, corrompendo a cultura da pessoa.
Por isso que é importante refletir sobre isso, para que as crianças não tenham acesso a isso e para você não tenha acesso sobre esse tipo de música, porque a música influencia. Essa pessoa aqui está usando a harpa, aqui no versículo 4, ela está cantando, entoando a música e ela está refletindo, está entrando dentro dela uma compreensão do quê? Da palavra de Deus. Ela está escutando o que a palavra de Deus fala. E ela está meditando no que a palavra de Deus fala e veja que isso é importante. Meditar naquilo que você ouve. Você tem que refletir. A nossa inteligência, a nossa fé, ela não é burra. Quando a gente vê lá em Romanos 12, por favor, se você quiser aprofundar nisso, lê lá, que fala que a gente adora o Senhor com o nosso cognitivo, com o nosso raciocínio. A gente não fica burro, lesado para adorar a Deus, não, nós refletimos daquilo que nós estamos fazendo. Então, essa música que essa pessoa está entoando, ela está refletindo, ela está escutando, ela está interpretando e usando a música como um veículo para tudo isso. Porque essa pessoa está colocando, apoiando sua esperança no Senhor, nas promessas do Senhor, na graça do Senhor. Essa pessoa está se fortalecendo, trazendo à memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança para o crente, senão o Senhor, a volta do Senhor Jesus, o amor dele incondicional por nós? Essa graça, essa esperança que essa pessoa se apoia, que é o sábio que ele está cantando, ele se alegra na salvação. No texto nós vamos encontrar que nós nunca teríamos condições de pagar a nossa salvação. Essa pessoa se apoia na salvação dada por Deus de graça. E aí eu quero te convidar a abrir em 1 Pedro, isso no capítulo 1, no verso 18 e 19. Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho dos seus antepassados, que tentaram seguir para chegar até o céu. O resgate que ele pagou não foi simplesmente de ouro, de prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Jesus é a garantia dessa salvação. Então essa pessoa que canta essa música inteligente, ela está apoiando a esperança dela em Cristo, que redimiu, que pagou, né, que pagou o preço. Aqui no versículo 8 fala que o preço para resgatar uma vida é altíssimo. Ninguém é capaz de pagar o suficiente, e isso a gente pode lembrar lá de Isaías. Lembra de Isaías 55? No texto de Isaías fala algo importantíssimo que a gente vai refletir agora. Diz assim: venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite, venham comprar e comer, porque vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Ouçam o que eu digo a vocês, e vocês poderão comer o que é bom, assim a alma de vocês se deleitará com comidas gostosas. A música que o sábio canta é a música dessa graça e dessa compreensão de que o esforço de vida dele, de energia dele, é aplicado em algo muito maior do que as coisas, do que aquilo que pode ser alcançado, comprado, conquistado nessa vida. E isso é tão importante, porque isso te tira do centro e coloca o Senhor no centro e você descansa nele. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era tão descansado nisso, porque ele tinha uma esperança intacta, uma esperança convicta, que ele se apoiava no Senhor, na graça do Senhor. Então, o coração, a mente, as emoções eram protegidas das futilidades deste mundo. E com isso, nós vamos lá para os tolos, que é o outro personagem que nós encontramos nesse texto. Os tolos, eles se confundem, porque a vida real que a gente está vivendo aqui, dá um beliscão aí em você. Não precisa não, tô brincando. Mas essa vida real aqui que a gente está olhando, que a gente vê, que a gente está acompanhando, alguns estão acompanhando só como telespectadores, outros estão vivendo no palco das suas vidas. O fato é que essa vida aqui, ela confunde a gente, porque a gente acha que é a vida real. A gente acha que os nossos dias aqui é o que é a vida de verdade, mas de fato eu preciso te dizer uma coisa: não é. Talvez você tenha uma vida muito legal, esteja tudo legal para você, talvez não esteja tão legal assim, mas eu tenho algo para te dizer: essa vida aqui, ela é muito passageira. Como a gente leu em salmos anteriores,
ela é apenas um sopro, ela acaba. E aí a pessoa que se apoia nesse tipo de concepção, de construção mental, ela se decepciona. Por que ela se decepciona? Porque no fim ela vê que tudo é vaidade, que tudo é futilidade, que o dinheiro, que as conquistas. Lembra a pessoa do barquinho na cultura grega? Achava ali que resolver uma coisa com a moedinha. A gente não resolve nada com moedinha, a gente pode até resolver as nossas dívidas, resolver algumas coisas que a gente deseja nessa vida, que são tão legais, são muito legais, mas são apenas passageiras e são ilusões, elas realmente decepcionam. E o tolo chega à compreensão que a esperança dele é concretizada apenas nos seus desejos, nos desejos do aqui e agora. Então é colocado uma balança diante dele, onde quando ele observa, ele vê que por um lado está o dinheiro, suas conquistas, suas coisas, do outro lado está a morte. E o dinheiro dele de nada adiantará. Lembrando que a mitologia grega, do cara do barqueiro que levava a pessoa, aquilo ali é só uma ideologia, tá? Só uma coisa que criaram porque aquilo satisfazia o pensamento deles. Mas nós estamos consultando a palavra de Deus. Quem nos fez foi o Senhor Deus e a palavra dele é o que norteia os nossos dias e os nossos caminhos. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente parece que está lendo o livro de Provérbios, né? É esse capítulo, né? Parece que estamos lendo o livro de Provérbios, que é os provérbios de sabedoria. Parece que nós estamos lendo o Eclesiastes, que fala de morte, de fim da vida. Mas é muito bom essa música aqui dessa pessoa, porque as nossas músicas precisam mudar. Eu não estou falando apenas da teologia das nossas músicas, o conteúdo das nossas músicas, mas a maneira como nós vivemos, a música que nós devemos tocar ao mundo precisa ser algo que nós vamos refletir. Que tipo de vida que eu estou tendo? Eu estou tendo uma vida de tolo? Só correndo atrás das minhas conquistas, do dinheiro, da satisfação, das minhas férias, enquanto minha vida está sendo tratada de forma, desculpa a palavra, mas inútil? Será? Misericórdia, não pode. Nossa vida tem um propósito. Então, contrastando essa parte, essas futilidades no mundo, essa pessoa que escolheu o caminho do tolo, ela se apegou a essas futilidades, se apegou a isso de forma tão grande, ela se agarrou a isso. Aí ela age com agressividade. Misericórdia. Ela pega os amigos dela e elas tratam os amigos dela assim: eu vou ser agressivo com você. Aí eu pergunto, vale a pena? Essa pessoa se apoia nos seus bens, nas suas propriedades, as grandes vantagens que ela tem. Isso no versículo 6, você vê essa pessoa mergulhada nessa certeza, porque se você olhar com a ótica daqui, de hoje, desses dias, você vai achar mesmo que eu fico muito confortável quando eu tenho meus bens, quando eu tenho minha conta bancária recheada de dinheiro, quando eu estou no auge assim, do sucesso, eu estou muito bem. Mas isso é apenas uma vaidade. E aí no versículo 11 e 12 vai falar sobre essa vaidade. Essas pessoas colocam seus nomes nas suas terras. Quer deixar uma marca aqui, né? Mas não é uma marca de legado, mas é uma marca de conquistas, de sucesso. Lembra quando alguém importante morre, se faz aquele barulho, né? Aquelas comemorações. Passou alguns dias, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Estranho, né? Assim é a fama. Quando você morre, acaba. Alguém fica falando do Michael Jackson, da Marilyn Monroe, pessoas importantes, famosas, cheias de recursos. Não sabemos onde elas estão agora. Essa pessoa, esse tolo, ele acha que ele não vai morrer e ele se esquece que no fim de tudo é uma sepultura e não vai ter como levar nada. Essas pessoas, elas são sustentadas pela admiração, isso nós vemos no versículo 6. Elas gostam de contar vantagens, está assim. E no versículo 18, onde está dizendo, ela se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso. É muito bom ser elogiado, não é? Ser reconhecido, ser aplaudido, isso é incrível. Mas esse é o sentido da vida? Por fim, essa pessoa tem um sonho. E o sonho dela é o glamour e o luxo. Ai, meu Deus do céu, elas querem se enriquecer em sua casa
ser mais luxuosa ainda, nunca fica satisfeito, sempre quer mais e quer exibir isso para as pessoas. Essa é a música do tolo. Misericórdia. Essa é a música do tolo, e a gente pode lembrar da palavra na parábola que Jesus contou lá em Lucas 16, falando do rico e Lázaro. Lembra dessa parábola? Onde os dois morrem, que é um fato. Nós todos podemos morrer. E um vai para a glória e o outro vai para o inferno, lá para o Hades. O barqueiro leva ele para um lugar muito ruim. E lá ele pede para Lázaro, por favor, Deus, fala para Lázaro tocar um pouquinho na água e vir aqui me refrescar. A gente não consegue nem imaginar como vai ser terrível o fim de todas as coisas. E essa parábola traz esclarecimento. Então nós temos que ter cuidado. A vida de uma pessoa não pode ser conduzida pelos seus bens. O nosso coração e a nossa mente precisam estar protegidos. Aonde está a nossa esperança? Você já parou para pensar onde está a sua esperança? Ouça essa música que está no fundo. Eu amei essa música. Essa música me fez pensar muito sobre os últimos dias, sobre a volta do Senhor Jesus. E ao som, nós já estamos finalizando dessa música, eu quero retornar lá em Isaías 55, onde estamos sendo convidados a vir de graça, experimentar de uma comida especial e de uma água especial, onde um dinheiro nenhum pode pagar. E aí no versículo 2, no capítulo 55 de Isaías, diz: por que vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão? Sabe que esse pão aqui é o pão da vida eterna. Esse dinheiro aqui é a sua vida. Não só os recursos que você tem, mas é a sua vida. O mais precioso é a sua vida, sendo gastos naquilo que não é importante. E aí vocês se esforçam para comprar coisas, mas se matam de fome. Sabe algo que nós não refletimos? É que nós somos tricotômicos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E nós temos que zelar da nossa alma, porque isso vai definir o nosso futuro. Nós temos que cuidar e fortalecer o nosso espírito, e sabemos que o espírito só é fortalecido com a palavra de Deus. Eu não posso fortalecer meu espírito vendo séries de Netflix. Eu não posso fortalecer o meu espírito perdendo tempo em redes sociais com conteúdos inúteis. Eu não posso. O meu espírito é fortalecido a palavra do Senhor. Por isso a necessidade de ter uma vida devocional, de ter uma vida entregue ao Senhor, de que isso seja de verdade. E o texto continua: ouça o que eu digo e vocês podem comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem com toda atenção e venham a mim, ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar para vocês todo o amor e bondade que um dia prometi ao rei Davi. Essa promessa nos alcança através de Abraão, através de Jesus Cristo, que deu a sua vida, e Jesus Cristo virá nos buscar. Essa é a mensagem que precisa ser nortear nosso caminho. Essa precisa ser a música que uma pessoa inteligente canta. É uma música que diz assim: o reino de Deus é meu, Jesus é meu, eu amo o reino de Deus e eu estou esperando Jesus. A música dessa pessoa é: Maranata, 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 vem, Senhor Jesus, vem que eu estou te esperando, vem que esteja tudo pronto para a sua volta. Estamos preparando para a sua volta e estamos ansiosos, nós te amamos, nós te queremos. E esse deve ser o intuito da vida, não as coisas, não as coisas. Feche seus olhos neste momento. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia do nosso coração, que o nosso coração não seja roubado pelas coisas deste mundo, que o nosso coração não seja roubado, Senhor, pelas influências deste mundo, só por coisas, mas que de fato nós possamos, nosso coração seja blindado, que nós possamos olhar para a sua palavra e ser protegidos das influências dessa vida, que possamos fazer boas escolhas, que possamos cantar de fato essa música, que possamos cantar a música inteligente, que é a música que chama o Senhor Jesus, que é a música que proclama o Senhor Jesus, que é a música que ama o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Espírito Santo. Pela sua misericórdia clamamos, pela sua graça clamamos. Eu clamo e peço a Ti, Pai, que possa alcançar cada coração, cada pessoa que irá ouvir este áudio, que possam de fato te esperar
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, nós estamos te esperando. Vem, Senhor Jesus. Amém.